estudar a lição 5. Mateus 23, de 1 a 12, nós vamos fazer essa leitura. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O título da nossa lição é A Lei segundo os Fariseus. É muito importante aqui, a gente vai ter tempo, né, para entender um pouquinho melhor. A gente sempre fala, os fariseus, os saduceus, esses homens da lei, esses homens que eram hipócritas. Mas hoje a gente vai ter um tempinho maior para entender o que são esses fariseus. Então, o primeiro tópico da lição fala a origem dos fariseus, e o segundo tópico da lição, a crítica dos fariseus a Jesus. São só 2 tópicos, e nós vamos aqui estudando. Introdução. Os fariseus são bem conhecidos por nós o conhecemos também pelas discussões de Jesus com eles, e nós temos sempre esta posição negativa, né, extremamente negativa, e é para ter mesmo, né, porque realmente eles são homens maus. Mas a gente vai ter oportunidade aqui de compreender um pouquinho que o problema dos fariseus não eram eles serem zelosos, mas como diz aqui na lição, na introdução, Paulo diz que eles tinham zelo sem entendimento. Zelosos, todos nós somos chamados a ser. Quanto mais a gente cuidar, andar na lei, seguir a verdade, é melhor para nós. Quanto mais nós fizermos isso em humildade, reconhecendo que nós somos sempre pecadores, pequeninos, é melhor para nós. O problema é que os fariseus tinham zelo sem entendimento. E nós vamos estudar um pouquinho isso. Eu queria ter uma visão geral aqui do texto que nós lemos há pouco, depois a gente talvez volte a falar algumas coisas aqui, mas eu acho importante isso. Mateus 23, de 1 a 12, ele começa dizendo que nós devemos guardar tudo. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Então, ele está falando, se referindo a tudo que é de bom diante da lei. Eu acabei de dizer, sejam zelosos com as coisas da lei, com a verdade, né, com tudo que a gente aprende. Não sejamos aqueles que tentam, digamos assim, facilitar o pecado, né? Não, nós temos que falar, não, pecado é pecado, isso está errado, né? Não podemos ser aquele, não, isso não tem problema, não. Não sejamos zelosos. O que a Bíblia fala, tem tantos princípios claros em relação a tantas coisas
E nós temos que ser zelosos em relação a elas. Temos, não temos? Nós temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que participar da igreja, temos que ser bons pagadores, temos que ter uma vida na família, uma vida de honestidade, de amor. Temos que fazer essas coisas. Então, é isso que Jesus está dizendo para eles. E aí ele diz, esses fariseus, eles falam, mas não fazem. Embora os fariseus eram bem conhecidos por ser aqueles que guardavam tantas leis, tantas coisas, na verdade eles não eram tão certinhos assim. Eles adaptavam leis para favorecê-los, eles faziam coisas que eram vistas pelos homens, mas muitas outras coisas que a gente sabe que o pecado não está só numa prática visível, o pecado está no nosso olhar, no nosso pensamento, no nosso coração, em tantas outras coisas. Como que você vai definir um homem soberbo, né? Você fala, fulano é soberbo. Mas você está julgando, né? Por que ele é soberbo? Olha a cara dele, né? Mas às vezes ele é realmente soberbo. Então Deus discerne essas coisas, e eles eram tão bondosos, mas no coração estavam longe de ser aquilo tudo, aquela beleza toda lá, né? Eles estavam distantes de Deus, o coração se perdeu. E aí a gente percebe essa questão, né, da lei que fez com que eles se tornassem maus, né? A gente vai ver isso no ponto 1, senão eu passo para frente. Só ainda terminando o texto aqui, olha o que o texto diz. Então, que eles falavam e não faziam, que eles atavam fardos pesados nos outros. Cobrar o outro é uma beleza, né? Vai ver que o outro está fazendo de errado, é uma beleza. Mas nem tanto para si mesmo. Faziam todas aquelas coisas para ser visto. A principal questão se tornou na vida do fariseu era aparecer. Eu sou o pai, eu sou o guia, eu sou o bom, eu sou o melhor. E aí o texto diz que nós devemos lembrar que um só é mestre, que um só é o nosso guia, que é Deus. E nós devemos viver uma vida de humildade. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então nós percebemos que, como a lição sempre é para nós, né, Abed? Para a gente, não vamos ficar apontando o dedo para o fariseu, não, que todos nós temos uma pontinha de fariseu, né? De quantas vezes nós fazemos algumas coisas e queremos ser lembrados, né? Queremos ser elogiados, olha como fazemos bem feito. Ou quantas vezes nós temos essa tendência a culpar ou apontar para o outro que não está fazendo alguma coisa certa, e na maioria das vezes a gente aponta para alguma coisa que o outro está fazendo errado, é porque a gente sabe fazer certo daquilo, então você fala, fulano está errado. Então, quando ele erra um erro parecido com o nosso, a gente fica quietinho lá, não fala nada não, né? E nós precisamos, então, não apenas dizer, mas fazer. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a origem dos fariseus. Uma parte histórica aqui bem curiosa, né? Não sei quantos irmãos já tinham ouvido falar sobre isso, mas vamos pegar aqui, vamos estudar essa partezinha aqui. Por volta do ano 200 a.C., as terras bíblicas se encontravam divididas entre duas dinastias rivais, os Ptolomeus, localizados no Egito, e dos Seleucidas, dominadores da Síria e do Oriente. E a Palestina ficava na fronteira entre um e outro. Ou seja, um povo dominado, ele não tem liberdade, ele tem que agir conforme aquele que está dominando. Então, uma hora um povo dominava de cá, aí eles tinham que agir conforme as leis daquele povo que estava dominando. Depois, o outro povo dominava. Então, o que a história conta aqui é que, primeiro, os Ptolomeus controlavam e davam uma certa liberdade aos judeus, era até relativamente bom. Eu te controlo, tal, mas vocês têm a sua liberdade de culto, têm a sua liberdade para viver. Depois, Antíoco III, que era do outro grupo, né? Ele teve esse domínio
ganhou a batalha contra os Ptolomeus e teve o domínio na Palestina. No início, também foi, de certa forma, satisfatório. Ou seja, aqui diz, permitiu liberdade de culto, isenção de impostos. Então, esse Antíoco III foi parecido com o outro. Só que, como eu disse há pouco, dominado é ser dominado. Mudou o Antíoco aqui do 3 para o 4, aí as coisas ficaram ruins. Esse Antíoco IV começou a cobrar impostos. Lembrando que o Antíoco III aqui, ele não cobrava impostos, deixava o povo viver de uma forma mais livre, porque ele queria conquistar aquele povo. Como um bom político, você fala, não, o que você precisa? Eu te agrado para você ser submisso a mim. Então, agradava o povo. Só que chegou o filho dele e falou, não gosto de agradar não. Vamos cobrar impostos pesados e essa história de religião, nós vamos regular esse negócio aí. Não tem essa liberdade de culto aí. O culto tem que ser conforme a gente pensa. A ponto de quererem colocar um altar de Zeus no templo, como diz aqui. Alimento proibido? Não, tem que comer e tudo mais. Ou seja, foi muito ruim a vida do povo nesse tempo. Alguns irmãos piedosos se levantaram contra tudo isso e começaram, vamos dizer assim, um avivamento. Então, nós temos que viver corretamente, não podemos nos influenciar por essas pessoas. Devemos guardar a lei de Deus e não guardar a esses que estão nos explorando. E quem são esses homens piedosos? Os fariseus. Então percebe-se que esses homens se levantaram para defender, para levar as pessoas para a santidade, para a verdade, foram os homens que, com o passar do tempo, se tornaram fariseus. Ou seja, eles afastaram-se da verdadeira lei, afastaram-se de Deus. E aqui é muito curioso, porque a gente às vezes pensa que o pecado só pode vir quando você pratica o mal, ou quando você é negligente, pecar por omissão, quando você não faz o que é bom, mas o pecado pode vir até mesmo em momentos em que você, praticando o bem, perde o propósito desse praticar o bem, que é uma religião que se torna uma religião formal, uma religião de práticas, de sacrifícios e de uma série de posições, de necessidades, de cumprir regulamentos. Você cumprir aqueles regulamentos todos do seu líder, mas Deus já ficou distante. Então isso pode acontecer mesmo. Uma igreja que começa, vamos fazer uma reunião de oração, todo mundo é obrigado a vir, vamos fazer os 3 cultos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você começa a participar com uma motivação espiritual. Daqui a pouco, você está cobrando, fulano não vem na reunião de oração, fulano não sei o quê. Não. Aí você se torna um fariseu cobrando outro, mas você que foi em todas essas reuniões, você realmente tem o coração purificado? Você está guardando a verdade? Ou você está guardando regras? Ou você está cumprindo um monte de mandamento de homens e não mandamento de Deus? Ao invés de buscar a santidade pessoal, você está virando cobrador do seu próximo? Então, é muito fácil se tornar um fariseu, Porque a gente percebe que facilmente a gente começa a afastar desse princípio da vida espiritual. Então, aqui conta que o Antíoco IV proibiu as práticas, a guarda do sábado, circuncisão, obrigou os judeus a comer alimentos proibidos e até tentou colocar um altar de Zeus no templo. Esse grupo piedoso, então, se levanta para defender a tradição da lei. Eles eram chamados de justos e depois, com esse nome de fariseu, que também tinha esse significado, daqueles que se separam, ou seja, de santos, mas também o título de aqueles que interpretam a lei. Começaram a interpretar a lei e criar leis, e assim, na ideia de ir tão fundo na lei,
a preocupação, fizeram aquilo que Paulo disse: zelo sem entendimento. Sem entendimento. Aqui no finalzinho diz: sua origem, portanto, foi uma justa e necessária luta contra a corrupção e a mundanização do povo de Deus. Para isso, desenvolveram um paralelo com os saduceus, uma tradição de interpretação das leis bíblicas, que após o ano 200 depois de Cristo chegou a ser considerada inspirada e a se sobrepor ao texto bíblico. Eles eram tão conhecidos e considerados como importantes para a religião, para a igreja, que o que eles falaram começou a valer como a Escritura. E quando algo paralelo à Escritura vale como a Escritura, na verdade ele está valendo mais que a Escritura. Eu não vou olhar para a Escritura, eu vou olhar lá para o que os fariseus dizem lá no 344b, na Constituição farisaica. E aí você perde o propósito inicial. Você perde a verdade e se afasta. Isso aqui é muito comum, né? Na história, em diversas denominações, quando o mais importante é seguir estas leis e não os mandamentos de Deus. Vamos ver na prática, então, ponto 2, a crítica dos fariseus a Jesus. Nos dias de Jesus, os fariseus eram uma seita poderosa e bem estabelecida. Devido ao seu zelo pela lei, eram admirados e reverenciados por todos. Paulo, ele se considerou um fariseu irrepreensível na lei. Devido à sua preocupação com os costumes e tradição, não demorou muito para que os fariseus entrassem em acordo ou entrassem em confronto com Jesus. E aí os tópicos são o seguinte: receber pecadores, depois lavar as mãos antes de comer e ponto C, sobre a guarda do sábado. Esses são os tópicos aqui que vamos ver. Aonde estava o erro dos fariseus? Nós não podemos, devemos receber os pecadores de qualquer jeito? Nós devemos não dar importância para a questão da santidade? Nós não devemos guardar um dia? Qual que é o problema? Exatamente isso que a gente percebe aqui, vamos estudar agora. O problema é a interpretação dos fariseus, a interpretação errada da lei. Uma interpretação, de certa forma, muito literal das coisas. Eu sempre falo que a lei, ela pode ser mal aplicada e aí as coisas complicam. Uma regra que a gente tem que tomar é quando alguém te perguntar: mas isso deve ser assim ou não deve ser assim? Aí você fala: depende de cada caso. Você tem que entender aonde você quer aplicar essa lei, né? Cada caso é um caso. Ah, mas eu não posso faltar na igreja domingo. Qual que é o caso? Vamos explicar aí, né? Qual que é o seu caso? Ah, porque eu quero ficar dormindo hoje. Não pode não, vai para a igreja, né? Mas qual que é o seu caso? Não, hoje tem uma prova lá, não, mas eu vou deixar, eu vou abandonar esse concurso porque eu não posso faltar na igreja. Não, faz esse concurso. Então, cada caso é um caso. E os fariseus não tinham essa de cada caso é um caso. Não, então aqui é assim. No sábado, se andar tantos metros, você já está pecando. Considera trabalho. E fazia lei para explicar a lei. Né? É aquela história, não basta colocar uma placa não pise na grama. Você tem que colocar lá uma placa, não olhe para a grama, porque se você olhar, você vai ser tentado a pisar. Ou não ande com as mãos, não coloque a mão na grama, porque está a mesma coisa. Não toque de alguma forma. Né? Aí você vai criando uma placa lá com 300 e tantos tópicos. E nessa hora, a pessoa está morrendo ali, sendo assaltada, mas tem a grama. Não pode pisar não. Morre aqui, mas se você pisar na grama, não dá. Mas vamos lá então. Receber pecadores. A primeira questão: como
devemos nos relacionar com as pessoas que não são cristãos. Como os fariseus se relacionavam com essas pessoas? Simples, não se relacionavam. Se é pecador, nem cumprimento, nem passo perto. Eu sou de Deus. Eu não me assento com pecadores. Eu não tenho nenhum relacionamento com pecadores. E aí você percebe que talvez não, eles começaram com isso num propósito positivo. A própria Bíblia diz que nós não devemos, nos assentar na roda dos escarnecedores e ter o prazer na lei do Senhor. Ou seja, eu não posso estar vivendo no mundão lá, sendo amigo dos pecadores, comendo com eles nas festas, para lá e para cá. Tá, mas daí eu não posso nem olhar mais para aquele lá, porque é pecador? Isso é um exagero, né? Um pouco dos motivos dos fariseus terem essa postura estava relacionada primeiro, por exemplo, aos cobradores de impostos. Eles foram duramente, digamos assim, explorados por esses cobradores. Lá que o Antíoco IV mandou para cobrar deles, que antes eles não pagavam. Também fala a respeito de pessoas imorais, mulheres principalmente, aqui no caso, prostitutas. É claro, essas são destruidoras da família. Eu não posso chegar perto. Eu vou conversar com uma prostituta? Isso é absurdo. Não se chegue a essa pessoa. E assim, eles erravam. Porque o que Jesus queria? Jesus andava com cobradores de impostos, com prostitutas, com qualquer tipo de pessoa. Mas o que Jesus queria? Ajudar essas pessoas, levar a palavra a essas pessoas. O fariseu esqueceu que nós devemos pregar ao mundo. E foi isso que Jesus disse aqui, olha. Marcos 2, de 15 a 17, que é um dos textos desse tópico, diz que Jesus chegou à mesa da casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Repare que não é Jesus que está seguindo essas pessoas, esses estão seguindo. Eles estão vendo em Jesus uma autoridade, eles estão vendo em Jesus um caminho. Ou seja, são pessoas que estão buscando a conversão, buscando a estar com Deus. Mas os fariseus não enxergavam isso, só enxergavam lá aquela meretriz, olha aquele publicano, olha aquele pecador, está com Jesus. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos, ou aos discípulos dele, por que come e bebe com ele publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E aí, irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande. Por um lado, um grupo que vai explorar isso, para estar lá no meio dos pecadores, não é levando a palavra, não, é vivendo no pecado. E por outro lado, a gente vai ter essa dificuldade dos que, como os fariseus, vão dizer, não, fulano, olha, tá ali. Eu vi ele andando com aquela pessoa, visitando aquela pessoa, e sendo que muitas vezes aquele está ali para evangelizar. Não é um tópico muito fácil de decidir. Vou jogar um exemplo. Os nossos jovens no carnaval devem ir por retiro ou devem criar um bloco de carnaval e ir lá para o carnaval pregar o evangelho? Ixi, aí complicou, né? Mas não é para estar no meio do mundo? A questão aí cada caso é um caso. Não dá nem para falar um não e não sim. Primeiro, os nossos jovens têm maturidade para isso? Os nossos jovens vão lá para fazer o mesmo que os outros fazem? Criar um bloco, dançar e pular e cantar? Só que ao invés de tananana, vai fazer tananana, Jesus amor. É isso evangelizar? É pegar a cultura do mundo e tentar dizer que nós somos iguais ao mundo? Então, não vou me delongar, mas eu usei um exemplo para a gente tentar interpretar.
Vamos pensar, um pastor, um presbítero, pode sair de madrugada andando aí pelas ruas, conversando, parado nos cantos, conversando com as prostitutas e vai ali no outro pecador ali, ou vai na porta de uma festa? Depende, né? Cada caso é um caso. Eu sei que a gente tem muita dificuldade e nós, muitas vezes nessa história de evangelizar, nós não somos Jesus e nós, ao invés de influenciar, podemos ser influenciados. Principalmente o que eu citei há pouco dos jovens, talvez sem maturidade, sem experiência, porque a gente fala de evangelização, de levar a palavra, de discipulado. Para você levar a palavra, para você discipular alguém, você precisa primeiro estar discipulado, conhecer a palavra. Vamos criar um grupo pequeno, aí coloca um líder desse grupo pequeno, que não tem maturidade, que não conhece a palavra, de repente ele vai estar lá, ele é líder, ele vai começar a inventar moda. Ou a gente vai criar um grupo que ao invés de estar estudando a palavra, está lá criando um momento apenas de diversão e vazio. Então, acho que deu para entender, né? Estou até fugindo um pouco aqui, mas deu para entender. Então, primeiro, a gente percebe que a ideia aqui de afastar-se do mundo, quando a Bíblia fala que nós devemos afastar-se do mundo, é do mundo, da maldade do mundo, e não das pessoas. Nós precisamos lembrar que quem precisa de médico são os doentes, quem precisa da palavra são os doentes. Nós precisamos da palavra, nós nos reunimos na escola dominical para aprender, para afirmar a nossa palavra, mas muito mais precisa aquele que não tem a palavra. Eu gostei muito do nosso estudo do ponto 10 da Confissão de Fé, que fala sobre a vocação eficaz, que fala exatamente que vocação eficaz é esse preparar do coração, por intermédio do Espírito Santo, para receber a palavra. Mas quem que vai pregar a palavra? Então alguém vai ter que pregar essa palavra. E a gente às vezes vê a aparência, aquilo lá é uma prostituta, aquilo lá é um empresário corrupto da cidade, ou aquilo lá é não sei o quê. Mas como é que será que o Senhor Deus preparou o coração dessa pessoa? E nós podemos ter a oportunidade de pregar. Nós não sabemos quem, nós temos que pregar a todos. Sempre digo, né? Às vezes a gente tem aquela mania, não, aquele lá é bonzinho, vou pregar para ele. Aquele lá é mais difícil. Sabemos o que é difícil, o que é fácil? Para Deus não tem isso. Aquele que o coração está preparado é o que vai receber a palavra. E Deus não tem essa dificuldade, não, vou preparar esse aqui que é mais fácil, né? Eu vou deixar esse pronto para se converter aqui que é mais fácil. Não vai ter tanta coisa para mudar na vida dele depois que ele voltar, que ele for para a igreja. Deus não tem essa preocupação. Ele transforma o coração das pessoas. E nós vamos ficar surpresos se nós tivermos mais essa condição de levar mesmo a palavra a essas pessoas que, entre aspas, aí são irrecuperáveis, né? São perseguidores do Evangelho. Porque Deus transforma. Então eles tinham muita raiva dos cobradores, da prostituição, porque existia prostituição cultural, e existia também a questão da quebra, né, da família, e chamava essas pessoas de pecadores, demonstrando a reprovação. Já pensou, irmão, se a gente começar a chamar as pessoas de pecadores, seus pecadores? Primeiro você está dizendo que você é muito santo, né? E depois você está afastando a pessoa. Nós devemos ter consideração com as pessoas que podem ser recuperadas. E Jesus foi um escândalo, então, para eles. Eles não conseguiram compreender Jesus. Uma coisa interessante que a gente aqui delongando, né, tem bastante tempo. Uma coisa interessante, mas nós devemos receber e até aproveitar algumas oportunidades de estar com pecadores, do que com pessoas que se dizem santas, que se dizem crentes, mas na verdade são falsos mestres, são falsos líderes. Um exemplo que eu estou citando é 2 João 9 a 11.
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É melhor eu chamar uma prostituta ou chamar um pecador, ou seja o que, um ladrão, seja o que for, para a minha casa, para conversar com ele de Jesus, para tentar falar de Jesus para ele, ou para anunciar Jesus para ele, para comer com ele, para me alegrar com ele, do que chamar uma pessoa que aqui ele está dizendo ultrapassa essa doutrina. Um exemplo que a gente tem aqui são seitas, denominações. Eu não vou citar nome da denominação A ou B, mas o que é o ecumenismo? Por que a igreja presbiteriana condena o ecumenismo? Porque é exatamente transgredir isso aqui. Se o fulano fala uma doutrina que ultrapassa a doutrina bíblica, ele tem uma outra doutrina, eu vou andar com ele? O pastor está lá andando com fulano, né? Seja o padre, seja quem for. Falei. Não, porque aí eu já não estou andando com um pecador para influenciá-lo. Eu posso até pregar para uma pessoa que tem uma doutrina, mas aqui fala-se, essa pessoa deve estar entendendo que nós não concordamos com essa. E quando às vezes fala, eu vou lá na igreja tal, fazer uma visitinha, vai no espiritismo fazer uma visitinha? Ou vai seja o que for, não vou citar nomes, seus irmãos sabem muito bem. Você está saindo no Facebook, né? Para todo mundo ver. Eu citei algumas semanas, né? Que eu vi alguns irmãos indo num casamento gay lá. 2 mulheres estavam se casando, uma era família cristã, estava a família inteira lá. É uma polêmica muito grande, isso. Eu devo dar meu apoio ou não? Claro que não. Isso está sendo radical. Bom, cada caso é um caso, tem que estudar muito bem isso. Mas estão entendendo, irmãos? Se discordar, levanta a mão aí. Hoje pode. Porque, irmãos, nós temos que mostrar nossa postura. Eu estou num lugar, eu estou dizendo que eu estou de acordo com aquele lugar, que eu estou concordando com aquilo, eu estou levando a minha bênção para aquilo. Seja qualquer coisa que não seja. Então, repare, aí não. O pastor virou fariseu de repente. Não, a ideia não é isso. Fariseu é outra coisa. A Bíblia dá espaço aqui, esse texto é claro. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebeis em casa, não lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas boas obras. Você não tem que ser o pastor popular, vou abraçar todo mundo aqui na cidade, né? Todos os líderes de tudo quanto é denominação, de quanta seita. Eu sou amigo lá do dono do terreiro de Umbanda. Não, o pastor estava almoçando hoje lá com o pai de santo. Não é isso. Eu também não tenho que chegar e falar, você é um miserável pecador e eu sou santo. Eu também não estou impedido de pregar. Acho que deu, né? Falei bastante, deu para se entender bem. Se alguém quiser perguntar ou acrescentar, pode falar, irmãos. E aí, esse ponto termina o seguinte: se Jesus em nossos dias, ele seria para nós motivo, se Jesus viesse ou vivesse em nossos dias, ele seria para nós motivo de escândalo, porque nós normalmente pensamos na lei de maneira semelhante à dos fariseus. Então, perigoso isso. Por isso que a gente deve julgar mais a si mesmo e nem tanto o próximo. Às vezes a gente julga, a gente não está conhecendo a realidade por completo. Então, deixe lá. Para eles, a lei servia como um modo de separação entre as pessoas boas e as pessoas más. E não é isso. A palavra de Deus, a lei de Deus é para nós cumprirmos e vivermos bem. E para nós ensinarmos aos outros, para nós buscarmos outros para andar também nessa lei. E não para dizer, não, eu sou certo, você é errado. Para eles, a lei servia para mostrar
quem nós devemos conviver e quem nós devemos nos afastar. E Jesus via isso de modo diferente. Vamos para o tópico 2, lavar as mãos antes de comer. Aqui é um dos exemplos de como eles foram ampliando leis que, vamos dizer assim, já existiam, que foram ampliadas por eles. Porque existia, sim, na época lá, Levítico, nós estudamos isso quando estudamos os livros de Levíticos, leis a respeito de purificação. Lembra aquela história da carne? Se o animal morria, não poderia ser tocado, não poderia ser comido, né? O animal também muitas vezes era oferecido fora lá do lugar certo, então era considerado oferecido a ídolos. Esse também era impuro, não podia comer, não podia tocar. E os fariseus pensando o seguinte: alguém pode ter tocado num alimento impuro, e essa pessoa então está impura. E se ela vem à mesa com a sua impureza, ela vai contaminar a comida, vai contaminar todo mundo e vai virar uma impureza só. Então aqui não é a questão apenas de higiene, né, de você lavar as mãos como a gente lava, higiene para questão de saúde, mas era uma questão espiritual. Então a gente consegue entender um pouquinho o que é isso, né, depois que a gente viveu esse tempo aí de lava a mão e coloca máscara e não toca, não encosta, né? Era uma vida bem de fariseu, só que a questão deles era espiritual. Então, não ia pegar um vírus, uma doença, ia passar a imoralidade, o pecado, né? A impureza, ia passar essa impureza, estaria impuro. Então aqui diz, cadáveres de animais não poderiam ser tocados, fluidos corporais. Por exemplo, por que a gente sempre ouve falar do leproso, né, que tinha que ficar afastado? Porque se você chegasse próximo, encostasse, você estaria impuro. Só que isso aqui estava se referindo a questões que já estavam ficando para trás, que já iam se deixar de existir. Agora, Jesus vem, Ele é o perfeito sacrifício. Não há mais necessidade daqueles sacrifícios, de todos esses rituais, de guardar essas questões. Jesus, Ele é esse sacrifício vivo, puro, que foi assim ofertado, e nós vivemos por Ele. E aqui os fariseus ficavam muito indignados, né? Porque Jesus, os discípulos, não guardavam rigorosamente a lei como eles. Marcos, aqui capítulo 7, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Primeiro, a Bíblia fala em vários lugares, né, Jesus retrucando os fariseus: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então a gente sempre explica que isso aí não é que a Bíblia mudou, no Velho Testamento era de um jeito, no Novo Testamento é de outro. A maioria dessas citações de Jesus está falando o que foi dito pelos fariseus, pelo acréscimo da lei. Eu vos digo, ou seja, eu digo o que é a verdade, o que precisa ser guardado e cumprido. E aí Jesus coloca, né, que eles não deveriam, essas tradições não deveriam ser mais importantes do que a lei, do que a verdade, do que outras coisas. A denúncia aqui, Jesus lembrou de Isaías 29:13. Visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Esse versículo resume um pouco de tudo que a gente está falando, que era a forma do fariseu. Ele não guarda a lei, não vive a justiça, por obedecer a Deus, por amor a Deus, em santidade, mas é porque ele aprendeu aquilo. Ele aprendeu. Ele nem sabe por que ele faz aquilo. Ele sabe que ele aprendeu e não pode. Então, se é 3 passos, ele vai contar lá os 3 passos. Ah, por quê? Porque aprendi assim. Você aprendeu onde? Na lei dos fariseus. Maquinalmente aprendeu, foi totalmente sem piedade, sem um coração envolvido. É simplesmente lei intelecto. Então, se a lei diz lava 3 vezes a mão por 30 segundos, pecou. Na segunda vez, você lavou só 2.
E na segunda foi só 15 segundos. Então, é difícil essa vida cheia de leis, né? Ao invés de adorar a Deus conforme a sua instrução, o povo de Israel estabelecia preceitos humanos, vãos. Jesus mostrou que a tradição era uma jeitosa maneira de rejeitar os mandamentos de Deus, como no caso da honra aos pais. Esse caso aqui é interessante. Se eles não ajudavam seus pais, se eles, por exemplo, não ajudavam financeiramente seus pais, eles davam como desculpa aquela frase: isto é corbã, isso é ao Senhor, né? Não, é porque eu estou ajudando o Senhor. Então, eles criavam leis para justificar até mesmo seus pecados, seus erros. A tradição permitia, né, a tradição dos fariseus, que alguém deixasse seus pais sem cuidado se apresentasse uma oferta ao Senhor. Não, vou apresentar uma oferta ao Senhor e aí eu estou justificando deixar meus pais sem cuidado. Isso é um fariseu, exatamente isso. Eu sempre conto a história do Windows pirata porque eu acho que é um exemplo bom de fariseu. Certa vez uma pessoa veio e falou: não, eu não uso Windows pirata, né? Ah, não usa? Tá, e qual o Windows que você usa? Ah, eu comprei. Eu falei: mas onde você comprou? Quanto você pagou? Ah, eu comprei no Mercado Livre por R$100. Aí, o que significa isso? Quanto que custa o programa? Existe um programa oficial. O que foi vendido no Mercado Livre? O pirata que ele não disse não usar. Só que na cabeça do fariseu, não. Se alguém pecou, foi ele. Eu comprei, eu tenho até a nota fiscal aqui, Windows, oficial. Então ele ameniza o seu coração com esse tipo de situação. E é isso que ele está fazendo aqui em relação à mãe, né? Ah, não, eu não posso deixar minha mãe, eu vou inventar uma lei, não, mas sendo oferta ao Senhor, isso é corbã, porque é o Senhor. Não estou dizendo que é para usar software pirata, tá? Isso aí é um outro detalhe, uma outra conversa para outro dia, né, Danilo? O Danilo pode dar uma palestra sobre isso uma hora. A verdadeira impureza é aquela que está arraigada em nosso coração corrupto. Jesus cita uma série enorme de pecados que estão presentes no nosso coração e para os quais não há remédio senão redição. Ou seja, não é tudo que a gente cumpre fazendo uma regrinha, uma leizinha. A maior parte dos pecados são pecados do coração. E aí não adianta você falar: não, fala 3 vezes, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, pronto. Agora está tudo certo. Não resolveu nada, você continua não amando ao Senhor. Então não adianta a gente repetir, né, na lousa lá: eu não sou adúltero, eu não quero adulterar. Se você estiver na prática, no coração, fazendo isso, não adianta, não há como a gente trocar uma coisa pela outra. O último ponto aqui, o C, é a guarda do sábado. Então nós sabemos que Jesus, ele cumpriu a lei. Não é? Jesus não cumpria a lei. Para o fariseu, Jesus não cumpria a lei. Mas tanto a gente fala, né, que Jesus veio, morreu na cruz e nos salvou e trouxe essa oportunidade da salvação porque ele não pecou, ou seja, ele cumpriu toda a lei. Tanto que ele vem nos ensinar, né? O Sermão do Monte é uma bênção que explica tão bem a lei, em vários dos mandamentos, numa linguagem própria para nós, né? Discernindo o que é cada mandamento, ou quase todos os mandamentos. Sobre o sábado, é aquela questão do cada caso é um caso. Jesus, em algumas situações, digamos assim, não guardou, no sentido do fariseu, né? Ele curou no sábado, ele realizou certas coisas no sábado. Seus discípulos estavam com fome lá, colheram umas espigas lá no sábado. E os fariseus sempre... Que fariseu é assim, né?
A hora que você vai fazer uma coisinha errada, aparece um olhinho de fariseu. Eu costumo dizer que é difícil ser surpreendido fazer uma coisa boa, né? Aquele dia que você faz um monte de coisa boa, assim, ninguém vê, parece que ninguém viu. Até o dia que você vai fazer caminhada, parece que não tem ninguém na rua. Aí você sai na rua fazer uma coisa errada, já... Oi, pastor, oi, não sei o quê. Eu cito o caso, uma vez que eu deu vontade eu falei, que quando eu era adolescente, né, eu andava de patins, né? Aí eu achei um patinho lá do Caleb, lá do filho do pastor Éder, eu falei, vou sair, eu falei, só que eu não quero que ninguém me veja, né? Porque é ridículo um senhor careca já andando de patins na rua, né? Aí eu falei, não, eu vou 5h30 da manhã, e eu queria ir lá naquela praça de eventos ali, né? Não vai ter ninguém lá, né? Desci do carro, a irmã da Célia, oi, pastor. Aí dou mais dois. Oi, pastor, lá, não tem jeito, não me esconder, não tem jeito, não, né? Falando, guarda os patins aí, porque não tem coragem, né? Tem vontade, mas tem vergonha, né? E o que acontece? Nós, quando fazemos alguma coisa, né, e o fariseu vê, ele vai apontar. Ele está ali para medir tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente está falando do fariseu olhando para nós, né? Porque essa lição tem que servir para nós. Para a gente perder esse costume de ser tão detalhista nos erros dos outros, porque erro é humano, a gente tem muita falha. Por que a gente quer tanto que o outro seja perfeito? Né? Não vai ser. Não tem pastor perfeito, não tem presbítero perfeito, não tem boa obra, não tem sermão perfeito, não tem nada. E a gente é tão perfeito, né? Para cobrar dos outros. Então, nós sabemos que nós somos tão falhos também. Devemos, como nós falamos na devocional, né, acordar, né, colocar mais cor nas coisas e ficar olhando menos para aquilo que não é bonito, para aquilo que não brilha, para aquilo que não é verdadeiro. Então está lá, a discussão. O mandamento diz, não farás nenhum trabalho, Êxodo 20:10. A resposta a essa questão marca a diferença entre a visão cristã e a visão farisaica da lei. Em sua resposta, Jesus mostrou primeiramente que as interdições bíblicas não são absolutas. Elas estão subordinadas às necessidades físicas e espirituais do homem. Aí aqui tem vários exemplos. Saul recebeu os pães que deveriam ser apenas dos sacerdotes, mas teve um motivo, um caso específico. Quando Davi fugiu de Saul, né, que eu grifei o Saul e não vi. Obrigado. Davi, né, recebeu os pães que somente os sacerdotes podiam comer. Naquele dia o sacerdote Aimeleque violou uma lei para que Davi pudesse sobreviver. Eu citei um exemplo, né, que eu vi esses dias, um pastor falando a respeito de José, que deixou secretamente Maria. Ele descumpriu a lei, ele tinha que denunciar Maria, porque ela estava grávida, e ela tinha que morrer apedrejada, já pensou? Mas ele simplesmente resolveu deixá-la. Então, irmãos, o fariseu legalista, ele vai destruir tudo que está ao seu redor, e ele vai destruir a si mesmo, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E a gente não está falando aqui, deixa tudo, né, liberal, tudo está certo. Não. Eu estou falando que primeiro a gente tem que cuidar da gente e quando for em relação ao próximo, tem que ter muito critério, muito cuidado e seguir lá o exemplo de Jesus, vai até ele só e conversa com testemunha e leva aos presbíteros da igreja e assim a gente tem que tratar, né, sim, o que está errado. O problema é quando a gente começa a ver errado em tudo, em todo mundo, julgar todas as coisas. Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício. 1 Coríntios 13,2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu seja um fariseu e guarde todas as milhões de regras que eu aprendi, se não tiver amor, nada serei. Essas coisas não têm poder. O maior poder é daquele que se encontra humilhado diante de Deus. Em muitas situações nós vivemos,
para que Deus nos mostre quem nós realmente somos e que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aquele fariseu que já consegue cumprir toda a lei, ele chega a um ponto e fala, não, Senhor, não precisa não, já sei tudo, eu só faço bem. Eu cumpro todas as regras, não tem nenhuma regra. Você percebe quando você vai falar de Jesus para alguém ou quando você confronta uma pessoa, a primeira coisa que você vai perceber naquela pessoa que ela não está apta ou não está buscando a salvação, ou não quer Jesus, é que ele fala, não, sou uma boa pessoa, eu faço tudo que eu mato, ele se considera bom. Ruim é aquele lá, o assassino, aquele ladrão, eu não tem problema não. Você se arrepende dos seus pecados? Não tem pecado, que pecado? Só me arrependo do que eu não fiz, né? Esse é o problema. Dessa forma, Jesus mostrou que há valores que vêm orientar a prática dos mandamentos de Deus. Então, existem valores mais importantes do que esses todos. E aqui a lição fala, sobre a cura no sábado, olha, que ele foi questionado, Jesus foi questionado da cura no sábado. E Jesus disse aos fariseus, olha, se um animal de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão deixar ele morrer? Ah, não. Mas então o homem pode morrer, mas o animal não pode morrer? Você vê que a lógica do fariseu, ela cai por terra nessas comparações, porque a lei que ele cria para o outro não é a mesma que serve para ele. E quantas vezes se ele for confrontado com aquela mesma lei, ele vai ser pego também. Mateus 2,27 diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, acredito que deu para a gente compreender muito bem, irmãos, esse tema. Conclusão, aqui diz que os fariseus se dedicavam à lei. E como nós vimos no início, nós temos que nos dedicar à lei, nós temos que ser zelosos, temos que fazer o bem. Mas a lei não é mais importante do que a vida, do que o coração. E essa lei, ela pode ser buscada com um bom princípio. E depois de algum tempo, esse princípio se perder. E você vai apenas maquinalmente praticando a lei, sem mais servir a Deus. Que a gente possa compreender isso e se distanciar, desse tipo de ação que desagrada ao Senhor. Os nobres propósitos foram corrompidos e se degeneraram a tal ponto que os levaram a entrar em conflito com Jesus. Eu fiquei pensando, é muito cara de pau, a pessoa questionar Jesus. Tanta gente para você questionar, tudo bem, você é fariseu, questionar a vida de um homenzinho pecador, você pôr defeito na sua vizinha que realmente dá trabalho, mas Jesus, para a gente entender que nível que estavam esses fariseus, de tanto observar as pessoas, detalhes das pessoas. Não que a gente não se torne isso nunca, e que Deus nos livre de fariseus que estão por aí, olhando. A hora que a gente pôr o pé lá na rua, eles já estão lá para ver o nosso pecado. Aplicação. Seu desejo de agradar a Deus é saudável? Olha que palavra boa! Tudo tem que ser saudável. A própria religião pode não ser saudável. E como existe isso? Denominações, líderes que não são saudáveis, que apartaram-se da piedade e vivem em mandamentos apenas. Como é fácil deixar de ser saudável? Você se converte, você vai para a igreja, de repente você está se afastando dos caminhos sem perceber, porque a prática continua a mesma, só o coração que se afastou. Então nós precisamos cuidar muito bem disso.